Olá, pessoal. A live ia ser no YouTube, lembra? Não vai ser no YouTube. Por quê? Porque o YouTube deu uma travada aqui e ele só vai conseguir entrar no ar amanhã. E como eu não quero deixar de falar do assunto, porque eu prometi que eu ia falar do carnaval no sábado à noite, então eu vou falar aqui só no Instagram, depois eu passo essa live lá para o YouTube. Então, só para vocês saberem, a gente vai falar hoje sobre o Carnaval de Veneza. Essas histórias eu pesquisei durante o meu momento de compor A Gôndola Vermelha, que é um livro muito fortemente ligado ao Carnaval de Veneza. Quer dizer, a saga A Gôndola Vermelha é totalmente ligada ao Carnaval de Veneza, mas o livro que mais fala do Carnaval de Veneza e que mais demandou as minhas pesquisas sobre como é que era o Carnaval de Veneza no século XVI e XVII, é A Gôndola Vermelha, que é o primeiro da saga. Então, eu vou começar a live. Eu queria começar a live com uma história bem bombástica aqui, mas eu acho que eu vou deixar mais pra frente, para vocês ficarem bem curiosos, tá? Então, o Carnaval de Veneza, ele começou a ser comemorado com a desculpa da vitória de um Doge em 1162. Eu tô aqui com o meu roteiro aberto aqui, para não esquecer as datas. 1162, os venezianos começaram a comemorar o carnaval naquele momento ali, que é o todo mundo conhece. E aí, eles tinham a alegação de que era para comemorar essa vitória desse Doge. Mas, na verdade, como é que você comemora uma vitória de um Doge durante 5 dias, fazendo as coisas que todo mundo sabe que o carnaval veneziano faz, né? Colocar máscara, fantasia, porque sempre foi assim. Tem uma grande diferença das máscaras que a gente vê hoje, porque lá no começo só tinham 2 máscaras, até a influência da comédia dell'arte no século XV, metade do século XV, é que as máscaras começaram a ser desse jeitinho que vocês estão vendo aqui atrás, olha lá, tá vendo? Esse tipo de máscara, bem colorida, bem bonita, eles só começaram a partir da metade do século XV. Antes eram 2 máscaras, uma ainda ficou, uma máscara masculina ainda ficou, que é a balta, né? Muita gente que conhece o Carnaval de Veneza sabe como é que é essa máscara. Ela é bem quadradona assim, e ela é bicuda aqui, e ela cobre a máscara do homem. É uma máscara basicamente masculina. Claro, tem mulher que usa, não tem problema nenhum, pode usar o que quiser, mas é aquele chapéu de 3 pontas, preto, uma roupa preta, cobrindo inclusive o cabelo, e aquela máscara quadrada puxada para frente. Em geral é uma máscara branca, o nariz é um nariz interno. E a outra máscara é uma máscara que chamava Moretti, que é olha, eu vou lhe falar. Eu não sei, acho que as mulheres estavam muito desesperadas para usar aquela máscara, porque pensa numa máscara horrorosa. Enfim. Aí, o que aconteceu? Aquelas 2 máscaras, quando veio a influência da comédia dell'arte, aquelas 2 máscaras foram praticamente eliminadas, a balta ainda ficou, e aí vieram as grandes máscaras, que são essas aqui, tipo essa aqui, e uma outra, essa daqui, ó, eu até trouxe, olha, essa aqui é veneziana, legítima, olha só. Então a influência dessas máscaras aqui no Carnaval de Veneza só veio a partir da segunda metade do século XV, XVI, para a alegria da mulherada, né? Porque até então era uma coisa horrorosa. E aí, o que aconteceu? Quando você imagina o Carnaval de Veneza, você imagina sempre aqueles vestidões, você imagina as máscaras, as perucas. Sim, isso era muito comum nos bailes de carnaval da aristocracia, né? Veneza não tinha nobre, né? Veneza não era monarquia, era uma república, a Sereníssima República de Veneza. Então, quando você imagina aqueles grandes bailes, eram em locais fechados. Aqueles bailes de carnaval, com aqueles vestidões, não eram bailes de carnaval da população. Ah, a população não brincava carnaval? Brincava, era muito carnaval. Só que o carnaval da população era o carnaval de rua. E aí valia tudo, né? Os criados, os gondoleiros. Aí na rua o pessoal efetivamente se misturava. E aí, por que eu falo misturava? Porque a sociedade veneziana era uma sociedade muito fechada. Era uma sociedade que ela era o patriciado que chamava, né? Então as famílias patrícias, eles só se relacionavam entre si e só se casavam entre si. E
essa sociedade fechada, quando chegava no carnaval, eles arrebentavam, né? Eles podiam fazer tudo que eles quisessem, eles faziam tudo que eles queriam, né? E aí, como a Sereníssima era uma república e, de certa forma, bastante democrática, os cargos públicos eram preenchidos por meio de voto, né? Tudo bem que era um voto indireto, né? Um criado, um escravo não podia participar, mas um advogado podia participar, o pessoal da burguesia podia participar, desde que tivesse lá envolvido dentro do Conselho Maior, que era quem efetivamente governava, porque a gente fala de Dodge, mas o Dodge era o Dodge era eleito pelo Conselho Maior, então você imagina o tanto que o Conselho Maior era importante. Então, voltando à questão do veneziano, eles eram uma sociedade muito fechada, só se casavam entre si, e aí, nesse caso, quando chegava o carnaval, eles estimulavam essa coisa de você fazer tudo que você quisesse. Era aquele momento dizia-se armistício no casamento. E para quem não sabe o que é armistício, numa guerra é quando os dois lados param de brigar e em prol de alguma coisa. No caso do veneziano, era em prol dos relacionamentos extraconjugais. Então, o que acontecia? O veneziano chegava no carnaval, se ele estava, ele já previamente ele já tinha aqueles olhares, tinha aqueles passeios passeios nas gôndolas. Eu conto isso, o foco da história da Gôndola Vermelha é esse, né? É o relacionamento de uma aristocrata casada com o gondoleiro da casa dela e que começa no carnaval. Então, isso, quando muitas pessoas que leram a Gôndola falam, mas André, como é que pode isso, né? Porque as pessoas pensavam aquela época como uma época medieval, e não era. Era o Renascimento. O berço a Itália é o berço do Renascimento, e Veneza era o berço comercial do mundo. Aí você imagina, quem estudou a Rota da Seda sabe que a Rota da Seda acabava em Veneza. Então Veneza era como se eu puder dar um exemplo hoje, Veneza era como se fosse Nova York. Então, aí você imagina, numa sociedade dessa, que chegava na época do carnaval e era mais liberal ainda do que o normal, se não ia ter esse tipo de relacionamento, né? Então eu sempre falo para meus leitores que lê a história e falam, pensam, associam isso à Idade Média. Não, ali já era o Renascimento, então já era, porque antes do Renascimento a sociedade era uma sociedade movida pelo teocentrismo, né? Deus centro de tudo. Então, com o Renascimento, o homem passa a ser o protagonista da história. E isso dentro da sociedade dos patrícios deu uma certa liberdade. E aí essa liberdade era para mulheres também. Claro que nunca vai ser como os homens, né? As mulheres, elas podiam até ter esses casos extraconjugais nos casamentos, mas chegava na quarta-feira de cinzas, tinha que ir para a igreja, tinha que pedir perdão pelos pecados, voltar para casa e fingir que nada aconteceu. Não é exatamente isso que acontece na Gôndola Vermelha, mas eu não vou dar spoiler, e minha filha briga comigo, diz que eu vivo dando spoiler, não vou dar spoiler, já falei demais. E aí o que acontece? Quando você imagina, e como é que funciona essa questão? Então, como é que vai funcionar? Né? Não necessariamente era um patrício com outro patrício, com um criado, ou né, um gondoleiro. Não. Os relacionamentos nos carnavais podiam ser entre patrícios que não eram casados também. Né? E aí eu vou dar, quando eu falei lá no começo da live, que para mim é a história mais... Tem duas histórias que para mim são as mais surreais em relação ao Carnaval de Veneza. Né? A primeira história mais surreal em relação ao Carnaval de Veneza, para mim, é um baile de carnaval que aconteceu na residência de um patrício chamado Niccolo Dona, desculpa, eu tô aprendendo italiano ainda, gente, então vamos devagar. Dona ou Doná, tem um acento no A. Bom, enfim, o Niccolo, desculpa aos venezianos, o Niccolo, ele fez um baile de carnaval, o ano foi 1516, o Niccolo fez um baile de carnaval
em homenagem a uma empresa, porque Veneza isso era muito comum, porque o comércio movia aquela cidade. Ele fez uma homenagem a uma empresa, um baile de carnaval, e ele convidou para o carnaval, pro baile de carnaval na casa, no palácio dele, apenas mulheres casadas. E aí você imagina, os homens convidados da festa eram jovens solteiros. E todas as mulheres, e não eram poucas, porque algumas histórias que eu vou contar aqui para vocês, elas são histórias que eu pesquisei, mas não consegui achar a fonte. Essa do baile de carnaval de 1516, na casa do Niccolò, ela é efetivamente catalogada. Eu vou até mostrar o livro aqui, para ninguém achar que eu estou mentindo. Então, tá nesse livro aqui, ó. La vita quotidiana a Venezia nel secolo di Tiziano. Tiziano, que é, para mim, um dos maiores pintores do mundo. Para quem já foi em Veneza, o principal quadro da sala do Conselho Maior, que é a maior sala que tem lá em Veneza, no Palácio dos Doges, aquela maior sala que tem, é uma pintura atrás de onde ficava o Doge e a senhoria, que eram os procuradores, o Doge, os procuradores, as maiores autoridades que tinham no Conselho Maior, tem lá as cadeiras dele, atrás aquela tela gigantesca, que é uma das maiores do mundo, acho que se não a maior do mundo, é uma tela de Tiziano, que foi uma tela que foi pintada depois do incêndio, do maior incêndio no Palácio dos Doges, que aconteceu, se não me engano, em 1571. Antes, se você vê uns quadros daquela sala ali anterior a 1571, você vai ver que ali não era aquela tela do Tiziano. E aí eles tiveram que fazer uma grande reforma. Foi um dos maiores gastos da história da Sereníssima. Foi 100 mil ducados venezianos. É uma coisa assim absurda. Se você parar para pensar que o salário de um gondoleiro na época era algo em torno de 8 ducados, mais ou menos, uma reforma custou 100 mil ducados venezianos. Então, e aí o que acontece? Essa história, voltando à história do Niccolò, Donà, tá nesse livro, vou mostrar ele de novo, eu sou apaixonada nesse livro, La vita quotidiana a Venezia, de cabeça para baixo, La vita quotidiana a Venezia, nel século di Tiziano, essa história tá aqui. E essa história é simples assim, ele mandou um convite para as mulheres casadas, o convite não era extensivo aos maridos, e os convidados homens eram solteiros. Então essa festa foi uma confusão em Veneza. Essa festa, ela teve... Quem não conseguiu entrar na festa, porque era festa de portas fechadas. Por que será que a festa era de portas fechadas, né, minha gente? Uma festa onde só tinha esposas e jovens solteiros. Esse Niccolò não tinha juízo, não. Niccolò não tinha juízo, não. E aí, quando você pensa que uma festa dessa aconteceu, a cidade inteira ficou sabendo. E as esposas foram com a anuência dos maridos, provavelmente, né? Porque se a cidade inteira ficou sabendo, o marido ou fingiu que não sabia, ou não ligou, porque também estava fazendo outras coisas, que era muito comum no Carnaval de Veneza. Então, quem não conseguiu entrar na festa, quebrou as vidraças do lado de fora. Então foi uma festa que fez uma confusão tão grande, que alguns anos depois, em 1529, essa festa do Niccolò foi 1516. Em 1529, o Conselho dos 10, que era assim, dentro do Conselho Maior, era o Conselho do Conselho. Eles mandavam muito. Eles disse que na época da Santa Inquisição, o Conselho dos 10, eles eram piores até do que a Inquisição espanhola. Mas os historiadores também justificam isso, dizendo que, na verdade, o que acontecia é que tudo em Veneza era documentado. Então, na Espanha não tinha esse critério todo. Então, quando eles faziam algum processo com alguém que morria
enforcado ou era esquartejado, porque acontecia esse tipo de coisa, tá? Era uma república, mas acontecia esse tipo, era julgado para isso, né? Para a pessoa ir para a forca. E aí, o que acontece? O Conselho dos 10, em 1529, eles proibiram as máscaras de carnaval. Mas foi tão esquisito isso, tão esquisito, foi esquisito até por Conselho dos 10, porque você imagina que as máscaras de carnaval, elas vinham desde depois de 1200, mais ou menos. E aí chegou e eles proibiram as máscaras de carnaval. Então o que aconteceu? Em 1530, as máscaras foram permitidas novamente. E aí veio uma outra lei, e essa eu achei ela nas minhas pesquisas, mas eu não consegui trazer a fonte dela aqui, diferente da festa do Nicolo. Tinha uma lei em Veneza em que se a mulher fosse pega em adultério com um homem usando máscara essa máscara de carnaval, ela não seria condenada, porque ela poderia estar pensando que estava com o marido. A live não congelou. Foi isso mesmo que vocês escutaram. Então a mulher não era condenada por adultério, porque ela podia estar pensando que aquele homem ali com aquela máscara era o marido dela. Né? Difícil, né, gente? O veneziano tinha umas coisas que quando eu começo os estudos sobre Veneza aqui, eu olho e falo, meu Deus do céu, era uma cidade à frente do tempo dela? Com certeza Veneza era uma cidade muito à frente do tempo dela. Mas tinha umas coisas que eu acho que era um pouco demais. Mas isso é um reflexo de uma sociedade muito fechada, porque os patrícios só casavam entre si. Por que eles só casavam entre si? Porque tinha o livro de ouro, que chamava na época, era um livro em que você registrava os filhos patrícios, os filhos nascidos dos patrícios. E para você ter um filho registrado no livro de ouro, era uma garantia que você tinha que o seu filho ia ter um assento no Conselho Maior. E o Conselho Maior era quem decidia tudo sobre Veneza. Em voto? Em voto. Mas era lá que decidia. Então, para você ter um filho listado no livro de ouro, que era garantia para você ter um assento para ele no Conselho Maior, você tinha que levar 4 testemunhas para registrar a criança. E essas 4 testemunhas tinham que garantir que nenhum dos avós daquela criança tinham sido trabalhadores braçais. Né? E aí, quando você fala trabalhador braçal, você fala o burguês. O burguês, ele também faz trabalho braçal em Veneza. Né? Então, se um patrício casasse com uma mulher da burguesia, por exemplo, aquela criança não seria registrada no Conselho Maior. Para aquela criança ser registrada no Conselho Maior, ela teria que ser entre patrícios. E eram grandes casamentos também. Né? Inclusive, eu estou escrevendo agora da saga A Gôndola Vermelha, o livro 4. Já lancei 3, A Gôndola Vermelha, A Herança de Luca e A Corte de Nápoles. E o livro 4 eu relato um casamento veneziano de 2 patrícios. Eu romanceio, né? Eu coloco os 2 personagens sendo os atores desse casamento, mas ele é um casamento totalmente baseado num casamento verdadeiro que aconteceu em Veneza, que foi um dos maiores casamentos da história, da Sereníssima, porque era a neta de um Doge que estava casando, e esse Doge tinha criado essa neta como filha, porque o filho morreu e ele criou a neta como filha. Então foi um acontecimento como se fosse a posse de um Doge. Né? Então eu faço muito isso, eu pego as histórias e eu romanceio elas com os meus personagens. Né? Então, o Carnaval de Veneza, quando você pensa nos bailes hoje de carnavais, o formato já vem o formato dos bailes que a gente vê hoje vem desde aquela época. Uma orquestra, claro que hoje em dia baile com orquestra é mais difícil, né? Em geral é um DJ, mas o DJ é a nossa orquestra de hoje. Mas uma orquestra, as pessoas fantasiadas, comida, bebida, as regiões mais escuras sendo preenchidas por casais. Em Veneza, os becos de Veneza, quando você fala de histórias de becos de Veneza, todas elas são ligadas ao carnaval, porque sim,
Os becos eram muito escuros. Na verdade, os becos são escuros até hoje. Inclusive, outro dia eu vi um casal, que é um casal de influenciador aí do Instagram, eu esqueci o nome dele agora, muito engraçado. Ele mostrou, ele fez um vídeo num beco de Veneza, de noite no escuro. E aí isso porque tinha alguma iluminação. Então você imagina, no século XVI, que é quando 16, 17, ainda não tinha luz elétrica. Então era tudo à vela. Então você imagina o tanto que aqueles becos, que para quem conhece Veneza sabe que são escuros, você imagina eles à luz de vela. E apagados à noite, porque não ficava luz de vela a noite inteira, né? Então, o que acontece com os personagens do livro são histórias muito ligadas a isso. Por quê? No primeiro livro, eu relato 4 bailes de carnaval. 3 bailes de carnaval, se não me engano, né? E aí, os relatos que eu faço no livro sobre os bailes de carnaval são relatos que mostram que como é que se diz? A corte, eu chamo corte, né? A corte entre os casais, sejam eles casados ou não, normalmente não eram, começa no baile e vai pro beco. Isso era fato, isso era real. E o pessoal ia pro beco e ficava lá no beco a noite inteira. E naquele momento, aí você pensa, pô, não tinha vigilância em Veneza? Tinha. O que a gente vê hoje dos bairros de Veneza, que são os sestiere, o sestiere tem Canareggio, Santa Croce, São Marco, que é o que todo mundo conhece, né? Castello. Então, já existia naquela época, essa divisão já existia naquela época. E para cada sestiere desse, tinha fiscais. E tinha delegacia, do mesmo jeito, que qualquer cidade normal. Só que o que acontecia? Chegava no carnaval, esse pessoal fechava o olho, essa é a verdade. Mas não podia amanhecer a bagunça no meio da rua. Era só enquanto tivesse escuro, né? Se você parar para pensar que nessa época que o carnaval acontece, que é o inverno, escurece 4 da tarde e amanhece 10 da manhã, você imagina. O cara só tinha que estar de pé 10 horas da manhã. E olha lá, se fosse, né? Se fosse conseguir ficar em pé. Então, eu espero aí que vocês tenham gostado da minha live sobre o Carnaval de Veneza. Não consegui fazer ela no YouTube, então ela vai ficar só aqui no Instagram. O YouTube ainda é um terreno bem insondável para mim. E não se esqueça de mandar aí as perguntas. Vocês mandando as perguntas na próxima live, cujo tema é a sociedade veneziana. Eu respondo as perguntas de vocês, tá bom? Fiquem em paz. Bom sabadão. Beijo.